Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma live do nosso programa Home Saudável. E agora nós vamos ter a Aline, nossa ergonomista, falando sobre postura correta ao dormir, cuidados que a gente tem que ter agora, né? Lembrando da ergonomia, também em nossa casa. E nesse momento que é tão especial para a gente, né? Descansar um pouquinho, dormir. Então, qual a melhor postura para se dormir? Qual é a mais indicada? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Então, a Aline nos traz aí todas as informações. Então, Aline, é com você. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre posicionamento ao dormir. Então, eu vou abordar alguns tópicos. Qual é o melhor posicionamento para dormir? Qual é a validade de um colchão? Qual o posicionamento correto ao utilizar o travesseiro? Qual é a validade de um travesseiro também? O que muita gente tem dúvida, qual o melhor travesseiro a se usar, tá bom? Então, vamos ter um bate-papo sobre posicionamento ao dormir, principalmente agora, nessa época que nós estamos muito em casa, então a gente acaba ficando um pouquinho mais, às vezes dorme um pouco mais, e aí acorda com aquele desconforto. Então, eu vou tirar um pouquinho de dúvidas de qual o melhor posicionamento para dormir, tá bom? Então, assim, começando a falar de posicionamento para dormir, então a gente tem que começar a falar das nossas curvaturas novamente, as famosas curvaturas fisiológicas, tá bom? Então, elas têm que se manter íntegras também no nosso posicionamento sentado. Desculpa, no nosso posicionamento deitado, tá? No momento de dormir. Então, toda a nossa coluna ela tem que se manter do mesmo jeito que eu estou no posicionamento em pé, no posicionamento sentado, eu vou passar para o posicionamento deitado do mesmo jeito, tá bom? Não pode ter alteração de curvatura fisiológica, tá? Não pode ter alteração de curvatura, porque senão eu vou sentir um desconforto. Isso que leva àquele desconforto. Às vezes você fala, olha, essa noite eu não dormi bem. Por que será? Pode ser por um posicionamento, um mau posicionamento que você teve durante o sono, tá bom? Então, qual que é o posicionamento que é o mais indicado durante o sono, tá? O posicionamento que é mais indicado durante o sono, muita gente não consegue, mas é o mais indicado, tá? É o posicionamento lateral, a pessoa de lado, tá bom? Pessoa deita de lado, tá? Ela vai colocar fazer primeiro o encaixe do travesseiro na cervical e ombro, tá bom? Qual que é o travesseiro ideal para fazer esse encaixe? Então, não pode ser um travesseiro muito alto, que afaste muito a região cervical do seu ombro, e não pode ser um travesseiro muito baixo, que aproxime muito a sua região cervical do seu ombro, tá bom? Então, a gente tem que manter alinhamento. Do jeito que eu tô sentada aqui, eu tenho que estar deitada também, tá? Então, eu tenho que manter alinhamento, fazer um L mesmo, aqui, ó, um alinhamento da minha coluna, entre minha coluna cervical e o meu ombro, tá bom? Então, como que eu faço? Eu vou deitar de lado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um encaixe do meu travesseiro aqui. Então, eu encaixo o travesseiro. É importante lembrar também, o travesseiro, ele tem que ser encaixado entre o ombro e a cervical. Muita gente utiliza o travesseiro e deita sobre o travesseiro e leva a cervical depois. Então, faz este movimento. Está errado. O travesseiro tem que ser encaixado entre o ombro e a minha coluna cervical. Eu encaixo o meu travesseiro, tá bom? E aí eu me deito. Olha como a curvatura da minha cervical, ela quase não muda, porque a densidade do meu travesseiro está correta. Quando eu for deitar, eu vou fazer este posicionamento e vou deitar com o encaixe certinho. Tá vendo que quase nada muda? Então esse é o correto. Meu travesseiro, ele não pode ser alto demais, quer ver? Se eu dobrar, ele vai ficar mais alto. E aí o que vai fazer? Ele vai, ó, fazer com que eu force minha cervical para o lado. Não tá certo. Se ele for muito baixo ou eu encaixar em outro lugar, o que vai fazer? Eu vou aproximar muito a minha cervical do meu ombro, tá bom? Então, lembre-se, deitou de lado, encaixou o travesseiro entre a coluna cervical e o ombro. Nunca deite sobre o travesseiro e sobre a coluna cervical, tá bom? Tem que ser um encaixe. Encaixei o travesseiro, deitei de lado, encaixei o travesseiro, o que eu vou fazer?
eu vou encaixar um travesseiro no meio entre as minhas pernas, tá? Então, esse travesseiro, eu vou pegar um outro travesseiro e vou encaixar entre as minhas pernas. Pode ser uma almofada, pode ser um rolinho de toalha, tá? Então, o que acontece? Esse travesseiro entre as pernas é para que meus joelhos não fiquem sobreposicionados, para que eles fiquem afastados, para manter a minha curvatura da lombar, da coluna lombar íntegra. Do mesmo jeito que nós estamos aqui sentados, ela tem que estar deitada. Então, eu coloco um travesseiro entre as pernas para afastar um pouquinho os meus joelhos e manter o alinhamento da minha curvatura, tá bom? Aí você fala assim para mim, nossa, Aline, mas tudo bem, eu coloco um travesseiro entre as pernas, eu durmo de lado, coloco o travesseiro entre as pernas, mas eu não vou ficar a noite toda assim. E aí, como que eu faço? Eu vou sentir alguma coisa? Não. Existem estudos que são comprovados cientificamente que esse posicionamento de travesseiro entre as pernas, ele tem que ser mantido, e posicionamento de lado, ele tem que ser mantido nas 2 primeiras horas de sono, tá? Por quê? As 2 primeiras horas de sono são as onde você ainda não está em sono profundo. Você está com o estresse do dia a dia, você está com batimento cardíaco acelerado ainda, você está com batimento de olhos, você está com tudo aquela descarga de estresse do dia a dia ainda muito salientada em você. Então, as 2 primeiras horas de sono são as que têm mais risco de você ter lesão, tá? Então, se eu manter esse posicionamento de lado, travesseiro entre as pernas, nas 2 primeiras horas de sono, o risco de lesão que eu vou ter depois é muito pequeno, tá bom? Porque depois de 2 horas eu já entro naquele sono profundo, que é o sono de descanso mesmo, onde eu consigo repousar. Então, o risco de lesão já não é muito alto. O risco de lesão, ele é muito maior nas primeiras 2 horas de sono, tá? Então, por isso o posicionamento, ele deve ser mantido preferencialmente desse jeito nas 2 primeiras horas de sono, tá? Então, daí por isso falar, não vou conseguir ficar a noite toda assim, não tem problema. O máximo que você conseguir manter as primeiras horas de sono neste posicionamento vai te ajudar muito, tá bom? Aí tem gente que fala, mas eu não consigo dormir de lado, eu só consigo dormir de barriga para baixo. Então, tá bom. Então, vamos fazer assim. A gente vai ajustar um posicionamento para que você consiga dormir de barriga para baixo de uma maneira mais anatômica, tá? Mais confortável para você. Então, você vai deitar e encaixar o travesseiro da mesma forma, como se você tivesse de lado. Vai encaixar o travesseiro entre a coluna cervical e o ombro. Deitei e girei a minha coluna. Vou deitar de barriga para baixo. Onde que eu vou colocar o meu próximo travesseiro? Então, esse é um coringa. A gente sempre tem que ter 2 travesseiros, tá? Um travesseiro que é o da nossa cervical, que é o que a gente dorme propriamente dito, e um travesseiro para apoio. Eu deitei de barriga para baixo, onde que eu vou ficar com o travesseiro? Eu vou encaixar o travesseiro na região abaixo bem na região de umbigo, tá? Bem na região de umbigo. Por quê? Abaixo do meu diafragma, tá? Que o diafragma é o músculo responsável pela respiração. Então, eu não posso deixar o travesseiro muito alto, porque senão eu vou comprimir o músculo da respiração. Então, ele tem que ser um pouquinho mais abaixo, na região do umbigo, tá bom? Região do umbigo, coloca um travesseiro, não precisa ser muito alto, ou um travesseiro, ou uma almofadinha, tá bom? Ou uma toalha enroladinha, tá? Então, essas são algumas dicas que a gente pode dar. Colocou o travesseiro na altura do umbigo, encaixo, deito e consigo fazer o posicionamento correto para dormir desse jeito, tá bom? Tem gente que não consegue dormir de barriga para baixo nem de lado, só de barriga para cima. De barriga para cima é um posicionamento um pouquinho mais prejudicial para nós adultos, não para as crianças, tá? Para nós adultos acaba prejudicando um pouquinho mais dormir de barriga para cima, tá? Dificulta o processo respiratório, diminui a nossa troca gasosa, fica um pouquinho mais complicada, a entrada do oxigênio e saída do gás carbônico, a troca gasosa fica um pouquinho pior no posicionamento de barriga para cima, tá bom? Então, é sempre indicado ou dormir de lado, tá? É ótimo, é o mais indicado dormir de lado, se você não conseguir de barriga para baixo durante um período com um travesseirinho na altura do umbigo.
tá bom? E, Aline, a validade do colchão? Como que eu faço? O colchão, ele tem uma validade média de 10 anos, tá? Então, o colchão, ele tem vida útil de 10 anos. E como que eu faço para que esse colchão tenha uma vida útil de 10 anos e eu consiga dormir confortável nesse colchão durante 10 anos? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o revezamento desse colchão pelo menos a cada uma semana, tá? Então, eu faço revezamento. Se meu colchão é o pillow top, colchão pillow top é aquele que eu consigo virar. Ele tem o mesmo formato, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu consigo virar o colchão de um lado e para o outro, tá? Então, eu faço a virada a cada uma semana. Mudo o posicionamento, viro o meu colchão. Meu colchão não é pillow top, eu não consigo virá-lo. O que eu vou fazer? Eu vou girar o colchão a cada uma semana, tá? Para que o colchão não se aproprie da forma do nosso corpo, tá? Porque senão ele começa a criar um vício um vício também. Ele se apropria das formas do nosso corpo. Então, a cada uma semana, eu preciso fazer ou o giro do colchão, tá? Se meu colchão não é pillow top, ou no colchão pillow top, eu faço a virada do colchão. Eu viro o colchão de um lado para o outro. Primeiro, uma semana de um lado, outra semana do outro. Uma semana de um lado, outra semana do outro. E aí, a partir de 10 anos, esse colchão ele precisa ser trocado, tá? Qual que é o melhor tipo de colchão? O melhor hoje que a gente tem no mercado, o melhor tipo de colchão que mais se adapta à nossa coluna, que é mais anatômico, é o colchão de mola, tá? De mola ensacada. Geralmente, ele tem uma firmeza, ele tem uma rigidez e uma densidade um pouquinho maior. Ele é melhor, ele se adapta mais. Ah, mas eu não tenho condições de comprar um colchão de mola ensacada. Eu vou ter que comprar um de espuma. Não tem problema. Você vai comprar esse colchão de espuma e ficar pelo menos e fazer todo esse posicionamento correto, tá? E fazer o posicionamento correto do colchão e fazer o posicionamento correto ao dormir, tá? Fazer o revezamento do colchão e o posicionamento correto ao dormir. Tudo bem? Outra coisa, qual que é a indicação do travesseiro? Quais que são a indicação correta? Qual a vida útil do meu travesseiro? Geralmente, o meu travesseiro ele tem vida útil de 5 anos, tá? A cada 5 anos eu preciso trocar o travesseiro. Ele tem uma vida útil um pouquinho menor do que o colchão, tá bom? Acho que ficou mais ou menos claro todas as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá bom? Vai me ajudar bastante. Então, fiquem à vontade para qualquer dúvida. Lu, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, Aline, tudo bem? Muito obrigada aí pelas suas dicas super importantes para o nosso dia a dia em casa, né? E a gente percebe o quanto que a gente dorme errado, né? Só assim que a gente percebe, né? Verdade. Às vezes são movimentos que a gente faz no automático, não lembra mais. Mas só da gente fazer uma diferencinha, mudar uma coisinha, você já vai melhorar e sentir a diferença na sua qualidade de vida. É isso mesmo, legal. Então, muito obrigada pelas dicas, viu? Foram ótimas. E, pessoal, seguimos aqui com a nossa programação, do programa Home Saudável. E acompanhem também os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube, no Home Saudável. Tá bom? Então, obrigada e tenham todos um dia saudável. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.